Seja bem-vindo a mais um conteúdo do canal Diário de uma Dietista. Hoje vamos falar-lhe sobre dietas e reeducação alimentar. Qual é a diferença entre eles? Quando inauguramos aqui o nosso canal, falámos-lhe sobre dietas de emagrecimento e estratégias de emagrecimento. Ou seja, que estratégias em termos nutricionais é que poderíamos utilizar para favorecer a perda de peso. Portanto, isto foi um dos primeiros vídeos que nós publicámos aqui no canal. Mas nunca lhe chegámos a dizer exatamente qual é a diferença entre estas estratégias, a que chamamos vulgarmente dietas, da estratégia a que chamamos, e falamos muito frequentemente aqui nos nossos canais, nas nossas redes sociais, chamamos então de reeducação alimentar. Qual é a diferença e porquê é que deve optar por um, ou quando é que deve optar por um ou por outro? Então, a palavra dieta normalmente está associada a bastantes conotações negativas, seja a restrição, fome, autossofrimento, portanto, infligir sofrimento, e só por isso muitas pessoas, só ouvindo esta palavra, já acham que vão passar por uma fase de castração, de tristeza, de ansiedade, e é-lhes muito difícil encarar esta palavra como algo positivo. Portanto, para além de estar ligado ao conceito de emagrecimento, está também ligado a todas estas conotações a nível emocional que nos podem levar a abandonar a tal dieta, os tais comportamentos. Sabendo que uma dieta é então um conjunto de ações que determinam o meu modo de me alimentar, portanto a dieta pode ser de emagrecimento, mas também pode ser para aumento do peso, pode ser para tratar algum problema de saúde, foi-se vulgarizando o termo apenas dieta como símbolo, como sinónimo de dieta de emagrecimento. Vamos então saber o que são as dietas de emagrecimento. Hoje vamos comparar estas dietas de emagrecimento com a palavra, ou com o termo reeducação alimentar, justamente para perceber que uma dieta de emagrecimento não é mais do que um conjunto de ações a nível nutricional que nos leva a restringir ou o total de calorias que ingerimos, ou um grupo alimentar específico, também pode ser as duas coisas, portanto um grupo alimentar e as calorias, aliás terá que ser os dois, senão não há emagrecimento. Podemos fazer uma restrição de calorias, por exemplo, através de um jejum intermitente, e aí não estamos a fazer restrição de nenhum nutriente em si, nenhum grupo alimentar, mas sim das calorias no geral, mas podemos fazer, por exemplo, uma dieta pobre em hidratos de carbono, que existem em vários níveis, desde as pouco restritivas até às muito restritivas chamadas de cetogénicas. Podemos também fazer uma dieta de emagrecimento baseada na restrição de gorduras, que já está mais em desuso, mas de qualquer forma teremos sempre que restringir ou as calorias no total, com uma restrição mais agressiva, ou então um grupo alimentar específico para induzir a perda de peso. Este conceito é um conceito que não é mau, ou seja, não há qualquer problema, desde que aconselhado por um nutricionista, que sempre vigiado por um nutricionista, eventualmente pelo seu médico, que faça estas restrições mais agressivas, que causam perdas de peso mais rápidas e mais agressivas. Não o deverá então fazer sozinho. Contudo, ao aplicar estas estratégias, não está a reeducar os seus hábitos alimentares, não está a mudar em si, em interiorizar comportamentos que possa manter a longo prazo. Porque não é suposto que faça jejum intermitente para o resto da vida, ou seja, que faça uma restrição calórica para o resto da vida, ou que faça uma restrição de um grupo alimentar como o grupo rico em hidratos de carbono para o resto da vida, porque tudo isso tem consequências para a sua saúde. O seu corpo, desde logo, vai adaptar-se gradualmente a esse estilo de alimentação, o que vai fazer também com que agrave cada vez mais a restrição que já estava a fazer, ou eventualmente que se frustre e que abandone completamente os hábitos que já tinha e volte a piorar e até a adotar hábitos alimentares muito menos saudáveis. É por isso que então introduzimos aqui o conceito de reeducação alimentar. O conceito de reeducação alimentar pode ser, que tem como base a nutrição e a psicologia,
Portanto, é um misto das duas ciências, junta aqui as duas ciências. E pode ser aplicado a qualquer objetivo nutricional. Portanto, eu posso fazer uma reeducação alimentar porque quero emagrecer e no futuro manter o meu peso, mas também porque quero aumentar o meu peso e comer de acordo com essa minha necessidade, mas também fazer uma reeducação alimentar porque tenho uma doença intestinal, por exemplo, e tenho que aprender a comer de acordo com essa minha doença. Estou a fazer uma reeducação aos meus hábitos atuais e a mudá-los, basicamente. Portanto, este conceito de mudança de hábitos alimentares é um conceito que pode ser aplicado a qualquer objetivo nutricional. O que diferencia as dietas mais restritivas de emagrecimento do conceito de reeducação alimentar é que as dietas normalmente têm um tempo, têm um início e têm um fim, e depois sim, a partir daí pode-se aplicar este conceito de reeducação alimentar, mas é difícil que isso aconteça, no sentido em que a pessoa dificilmente adere durante muito tempo depois à consulta, portanto dificilmente se mantém na consulta o tempo suficiente para chegar a esta fase da reeducação alimentar. E também posso já dizer aqui que estas dietas de emagrecimento mais restritivas, que são eficazes no sentido de perder peso, dão-nos também, nós somos humanos e portanto normalmente queremos coisas que nos eficazes e que nos causem rápidas e que nos causem pouco sofrimento e, portanto, usando um método que é curto, que é rápido e eficaz, normalmente usamos isso como bandeira de salvação, como estratégia de salvação. Portanto, nunca chegamos à fase de reeducação alimentar, porque a pessoa normalmente pensa, ok, agora emagreci, posso voltar a comer as coisas que realmente gosto e que me apetece, porque no futuro vou voltar à mesma dieta, às mesmas estratégias e vou conseguir novamente emagrecer. Portanto, nunca chega à fase de reeducação alimentar. Portanto, nós estamos a dar um facilitismo, é algo que nos facilita o emagrecimento, mas que não é para sempre. Enquanto o conceito de reeducação alimentar não tem este tempo, é para a vida. Aliás, nós baseamos aqui o nosso slogan, a frase que nos define o Diário de uma Dietista, nesta questão do tempo da reeducação alimentar, em que dizemos que a alimentação saudável não é dieta, é estilo de vida e é para a vida. Portanto, não tem um princípio, mas desejavelmente não tem um fim. Portanto, nós começamos uma estratégia de reeducação alimentar que, em termos nutricionais, pode ser mais ou menos agressiva, pode ser mais rica neste grupo alimentar ou mais pobre naquele grupo alimentar ou naquele conjunto de alimentos de acordo com o objetivo nutricional do paciente, mas também de acordo com a sua saúde. Por exemplo, se o paciente não tolera determinados alimentos, não tolera, por exemplo, laticínios, não é porque é muito bom, são muito pobres em hidratos de carbono que vamos introduzir laticínios neste paciente, se este paciente não os tolera, como é óbvio, portanto teremos mesmo que fazer essa restrição. E muito pelo contrário, nós queremos, na reeducação alimentar, queremos introduzir na alimentação do paciente desde o dia zero, desde o dia em que vem à consulta, os alimentos que ele vai consumir para a vida e não os alimentos que consome temporariamente apenas para emagrecer. Portanto, já temos aqui duas diferenças muito importantes. O conceito de tempo, em que nas dietas de emagrecimento mais restritivas a dieta tem um início e tem um fim, mas no conceito de reeducação alimentar não. Portanto, a reeducação alimentar começa e é suposto que esses hábitos novos que se aprendem na consulta se mantenham ao longo da vida. Por outro lado, nas dietas de emagrecimento há alimentos ou grupos alimentares que são retirados e é suposto depois no futuro vir a introduzir ou ir reintroduzindo. No conceito de reeducação alimentar, não. Aquilo que come no seu primeiro plano alimentar é aquilo que vai comer para a vida. Pode ser conjugado de forma diferente, dividido de forma diferente ao longo do seu dia ou consumido em quantidades diferentes. Um bom exemplo disto é a fruta. Portanto, os planos de reeducação alimentar têm sempre fruta, é obrigatório em termos de obter as nossas necessidades nutricionais, estimular o nosso metabolismo saudável, termos sempre fruta no nosso plano, mas podemos começar de acordo com o paciente. Se for um paciente que pretende emagrecimento, podemos começar com uma porção de fruta, no futuro 2 e depois, no futuro, quando os objetivos nutricionais estiverem atingidos, podemos fazer eventualmente 3 peças de fruta ou mais, dependendo do metabolismo do paciente e também das suas preferências alimentares. Portanto, nós nunca tiramos alimentos do plano para favorecer o emagrecimento, para mais tarde reintroduzir. Num conceito de reeducação alimentar, o paciente, tudo o que come no momento zero é o que vai comer para a vida. É assim que se formam hábitos.
Depois aprendemos a conjugá-los de forma diferente ao longo do dia, a consumi-los em determinados momentos em que para emagrecer não irá consumir, mas no futuro já poderá consumir, por exemplo, a fruta à refeição. Portanto, nós vamos adaptando o plano à medida que os objetivos nutricionais vão acontecendo. E temos sempre aqui, no conceito de reeducação alimentar, esta importância da formação do novo hábito, da formação de uma forma nova de se comportar e de agir para que mantenha esse comportamento e esse hábito a longo prazo, para a vida. É isso que vai fazer a diferença em manter os resultados que obtiver na consulta ou não. Normalmente nas dietas, voltamos outra vez aqui às dietas de emagrecimento, a estratégia que é utilizada para emagrecer, a restrição que se faz para emagrecer, a pessoa não consegue manter isso a longo prazo para a vida e nem é desejável que o faça, porque em termos de saúde não são estratégias para manter, para adotar para o resto da vida. E normalmente as pessoas depois, quando se veem confrontadas com situações, com alimentos que até podem ser saudáveis, mas que não consumiam durante a dieta, não sabem como consumi-los e normalmente ou consomem-nos demais ou mal conjugados, ou eventualmente dizem que atribuem um sentido negativo àquele alimento, por exemplo, ao grupo das frutas, a alguns vegetais, e acabam até por evitá-lo, porque se na dieta não comiam, então acham que depois, posteriormente, não vão voltar a comer esse alimento porque engorda. É o caso da banana, da cenoura, das batatas. Há muita gente com mitos com preconceitos sobre estes alimentos porque não os consumiam em fase de emagrecimento, então também são alimentos com cruz e que não vão consumir para o resto da vida. Saiba então que no conceito de reeducação alimentar não há estes rótulos dos alimentos, há sim a adaptação ao objetivo nutricional, ok? Portanto, tudo aquilo que comer na consulta do primeiro dia é aquilo que vai comer para o resto da sua vida, com as devidas adaptações e, sobretudo, sempre com esta conotação de que isto não é uma questão de emagrecimento, é uma questão de mudança dos hábitos alimentares que vão naturalmente favorecer o emagrecimento. Mas os hábitos alimentares não podem estar sozinhos nesta mudança, tem que ser uma mudança de estilo de vida e, portanto, na consulta de reeducação alimentar vai ser estimulado a dormir melhor e a valorizar o sono e também a mexer-se, a praticar algum exercício. Sem esta tríade, sem este conjunto de estratégias, é impossível ter um estilo de vida suficientemente saudável e que seja para manter os resultados e para se manter bem a nível físico, a nível de saúde e mesmo a nível psicológico e manter isso para a vida. Portanto, prefiro a reeducação alimentar, não tenha medo da reeducação alimentar, porque de facto é a estratégia que mais garante que aquilo que conseguir, os resultados que conseguir em consulta, é aquilo que vai manter quando deixar a consulta, portanto, para a sua vida. E penso que é isso que todos nós queremos, é quando fazemos alguma coisa, que esses resultados que nos exigem sempre esforço, que nos exigem sempre cedências, não desapareçam quando abandonamos a consulta, ao ginásio ou outra profissional, queremos manter aquilo que conseguimos ali, não é? Portanto, é o mal das dietas, é que no dia em que acabam a pessoa começa a voltar para trás. Na reeducação alimentar isso não acontece com tanta frequência, é óbvio que algumas pessoas deixam sempre os hábitos, mas acompanhamos muitos pacientes e damos um acompanhamento contínuo, mesmo quando acabam o acompanhamento mais frequente, passamos a ver os nossos pacientes, nem que seja de mês a mês, 2 em 2, 6 em 6 meses, portanto os nossos pacientes mantêm o contacto para garantir que têm motivação, que estão psicologicamente preparados para manter aqueles hábitos que aqui aprenderam a consulta para a vida. Portanto, já sabe, para o diário de uma dietista, alimentação saudável não é dieta, é estilo de vida, é para a vida e é através de reeducação alimentar e não de dietas restritivas de emagrecimento. Procure ajuda porque vale mesmo a pena tratar de si.